Olá, estamos iniciando a temporada 2020 do nosso canal. Continuaremos, é claro, abordando temas de grande importância acadêmica e científica, principalmente nas áreas de microbiologia do solo e nutrição mineral de plantas. Atualmente, inclusive, estou trabalhando num importante projeto que é uma videoaula sobre a vida e a obra do grande cientista russo Sergei Vinogradsky, o pai da microbiologia do solo. Mas hoje estamos estreando um ciclo de entrevistas com importantes personalidades do setor agropecuário do estado de Roraima. E para iniciar, convidamos o secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do estado de Roraima, o economista Emerson Baú. Compondo a mesa de trabalhos, temos também a presença do professor Leandro Neves, cofundador e colaborador habitual do nosso canal. O professor Neves é da área de tecnologia pós-colheita. Boa tarde, secretário. Obrigado por atender o nosso convite. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre as ações da Secretaria no cenário agropecuário roraimense. Boa tarde, professor, professores. Obrigado pelo convite, fico lisonjeado de estar nesse momento, nessa conversa. Para falar sobre o setor agropecuário e em especial sobre a Secretaria de Agricultura, é importante entender o contexto ao qual o governador Antônio Denari foi eleito, né? Nós temos um estado que tem uma economia baseada no setor público e a base eleitoral do governador foi justamente da mudança da matriz econômica. E nessa perspectiva de mudança da matriz econômica, até pelo histórico profissional empresarial do governador, o setor primário, o setor do agro, é o setor que vai estar puxando essa perspectiva. Então a Secretaria de Agricultura, ela ganha uma perspectiva de importância estratégica para esse novo governo que assumiu em 2019, né? Nós tivemos um ano, o primeiro ano de gestão, ao qual nós tivemos a possibilidade de conhecer a casa. A gente identificou que havia várias lacunas que precisam ser trabalhadas. Uma delas é a geração de dados e informações. Nós temos poucas, para não falar nenhuma em alguns casos específicos, mas poucas informações que nos dão base para poder fazer um planejamento e estabelecer metas de melhorias de resultado. Mas independente disso, no ano de 2019 e agora uma continuidade em 2020, nós trabalhamos primeiramente no fortalecimento do setor agrícola, como? Fazendo atração de investidores. O governador Antônio Denari estruturou uma comissão e essa comissão, junto e ele capitaneando, nós estivemos em vários lugares do Paraná, Bahia, Tocantins. Para quê? Para fazer a apresentação do estado de Roraima, apresentar tudo que nós estamos buscando e fazer a atração de investidores para que eles pudessem vir para cá e a gente com isso superar o nosso teto de capacidade de empreendedora e de investimento. Então a ideia é fazer uma sinergia entre os empreendedores já existentes e os que estão vindo para poder agregar novas tecnologias de produção, aumentar a capacidade de investimento, né? Fazer a ampliação da oferta de produção e principalmente agora chega uma preocupação positiva de que a gente tem que começar a trabalhar os meios de escoamento dessa produção, né? Então a Secretaria de Agricultura esse ano de 2019 ela foi dois caminhos paralelos. A primeira é essa de atração e a segunda a de reorganização da casa, onde nós compomos novamente a nossa equipe, onde nós mobilizamos os nossos extensionistas. Nós temos mais de 30 CPRs, que são as casas do produtor rural, em todos os municípios do estado, vários municípios com mais de uma dessas casas do produtor rural, e os nossos extensionistas estavam abandonados nessas casas. Nós fizemos um trabalho de resgate, reaproximação
e aí esse ano a gente começa a efetivamente gerar resultados para o produtor. Então é um trabalho de montagem de quebra-cabeça mesmo, montagem das peças, para que a gente possa, a partir de 2020, começar a olhar e conseguir enxergar um futuro para a Secretaria de Agricultura. O agronegócio, ao qual o governador defende, ele trabalha a agricultura empresarial, a agricultura familiar e a agricultura indígena. Todas fazem negócio e todas compreendem o agronegócio. Com detalhe, para a agricultura empresarial, ela não precisa trabalhar muito a questão da assistência técnica, a questão da orientação, porque ela automaticamente já o tem, certo? O que a gente precisa é criar um ambiente para que ela possa vir. Para a agricultura familiar e a agricultura indígena, aí sim, nós precisamos de uma intervenção direta, fazer um trabalho de assistência, mas antes da assistência, professor, um trabalho de planejamento das propriedades. Eu senti muita falta desde que eu entrei na secretaria, tanto do planejamento da secretaria, mas também das propriedades. O agricultor familiar, ele trabalha para uma cultura de subsistência e a gente tem que mudar justamente isso. Mas como é que muda? A partir do planejamento. Que bom, que bom. Professor Leão. Boa tarde, Emerson, prazer tê-lo aqui conosco. É muito importante essa ligação entre a academia e o setor técnico, e é justamente nesse sentido o meu questionamento. Você sabe muito bem que nós temos aqui 3 cursos: agronomia, veterinária e zootecnia, temos a pós-graduação em agronomia, uma pós-graduação da medicina veterinária e tantas outras potencialidades que nós temos para oferecer. Eu queria dividir a minha pergunta em 2. A primeira é: como o senhor vê a universidade colaborando nesses passos e nesse sonho que o governador tem para o Estado e é bem trabalhado pela sua pasta? Como que nós podemos fazer parte desse processo? E minha outra pergunta é uma pergunta mais de cunho logístico. Hoje nós temos a Guiana surgindo com grande potencial financeiro. Será que nós conseguimos encaixar algumas possibilidades entre o nosso estado e a Guiana, mais do que foi feito entre o Brasil e a própria Venezuela, quando se tinha essa possibilidade? Uma boa tarde, seja bem-vindo. Bom, na questão do primeiro aspecto, eu considero como estratégico e essencial nós termos esse link do setor público com as universidades para poder chegar lá na ponta de maneira mais estruturada, né? Primeiro, a partir do momento que a universidade consegue gerar pesquisa, consegue gerar informações, consegue gerar conhecimento, né? Então a gente tem que trazer isso para a nossa realidade, adaptar e muitas vezes fazer o processo inverso, ou seja, a sociedade apresentar as demandas para os professores e gestores e aqui vocês desenvolverem em cima disso. E do outro lado, nós temos justamente novos profissionais sendo formados. Esses profissionais de olho no que o mercado está precisando hoje, de olho nas nossas necessidades, de olho no que tanto empresas quanto produtores precisam. Quando a gente fala da universidade, e aí eu vou ampliar não só para o Centro de Ciências Agrárias, mas para outros cursos. Hoje nós precisamos de administradores de propriedades rurais, que é uma pegada totalmente diferente de uma administração de empresa urbana, certo? Nós precisamos de contadores, advogados nessa área, né? Um exemplo aqui, um programa jornalístico, um programa de entrevistas extremamente interessante. Eu estava conversando com algumas pessoas, nós precisamos ter repórteres, nós precisamos ter jornalistas da área do agronegócio. Perfeito. Então, é uma vertente que eu acredito que se a universidade e o Estado conseguirem fazer esse alinhamento, todo mundo ganha, né? Pessoal da área de computação, de processamento, de geração de software, de sistemas específicos. Então é um processo literalmente de ganha-ganha e um processo de sinergia que pode ser multiplicado por 2, 4, 10, né? Quanto à segunda pergunta, a questão logística do aproveitamento da Guiana, eu vejo como uma saída estratégica, né? Nós temos uma situação que é a da Venezuela, certo? Que vive um estado de calamidade, né? Demanda produtos já manufaturados, já preparados, então, e não tem mais como fazer o escoamento por lá.
O nosso escoamento hoje acontece via Porto de Taquatiara, certo? Nós temos a saída para Georgetown, que é uma saída estratégica. Se você olhar o professor Emberê, ele fez um estudo, se nós colocarmos um compasso, a ponta na cidade de Boa Vista e levarmos até a outra extremidade, até Manaus, e fazermos o compasso, nós temos um mercado consumidor flutuante, lógico, de 80 milhões de pessoas. É muita gente. Então o mercado da Guiana não só ser um mercado consumidor, porque é um mercado relativamente pequeno se comparado a uma outra ordem, certo? Mas o mercado da Guiana pode ser o grande abre-portas para outros mercados que os produtos agro de Roraima podem aproveitar. Porque você tem o mercado caribenho altamente demandante de produtos, não produzem nada, e altamente demandante de produtos de frutas. Todo quarto de hotel você tem uma, duas modalidades de frutas, você tem os restaurantes, então você tem N expectativas que você pode trabalhar. E a ideia sim é trabalhar com essa questão do mercado guianense, não só ele, mas uma porta para outros mercados. Excelente, secretário Emerson. Fantástica a sua intervenção aqui no nosso canal. Infelizmente temos pouco tempo para discorrer sobre esses temas que são importantíssimos. É um canal de YouTube, então tem que ser muito breve. De qualquer forma, a entrevista foi fantástica, deu uma grande visão, uma visão bastante abrangente do que nós temos aqui em termos de potencialidade do nosso agronegócio. Nós agradecemos a sua participação, a sua visita aqui ao nosso canal. E o canal está de portas abertas para você e para outros membros do governo que queiram esclarecer essas questões. Muito obrigado. Obrigado. E aguarde então as nossas próximas entrevistas. Nós vamos estar procurando trabalhar toda essa questão da agropecuária no estado, na região amazônica, e que Deus os abençoe. Obrigado.